Como podemos acolher os sentimentos e as emoções das crianças negras que veem os seus irmãos, amigos, familiares ou até desconhecidos sofrerem violências por terem a mesma cor de pele que elas? Essa pergunta remete a como que a gente pode acolher esse sentimento que comove tanto as pessoas negras ao verem outras pessoas negras serem assassinadas pela polícia, ou seja, que dá um sentimento de ansiedade que o próximo pode ser eu, pode ser o meu filho. Eu posso ser essa pessoa que vai perder o filho amanhã. Esse desespero, ele já é bastante comum entre as mães negras, né? Esse desespero de quem tem menino negro em casa, ele é compartilhado entre as mães e as crianças. A educação é tão diferente que tem que se dar para uma criança negra, para ela se proteger. Por exemplo, não sai sem documento. Imagine, uma criança branca não ouve isso. Não pede, pelo amor de Deus, a nota fiscal quando você comprar algo, porque a polícia pode te prender por achar que você está roubando. Eu tenho um colega que ele foi me visitar quando eu morava em São Paulo, morava na Pompeia, e ele é um homem negro, ele foi me visitar. Quando ele estava chegando em casa, a polícia parou e perguntou: o que você está fazendo nesse bairro? E aí tirou a mochila dele, tinha um tablet. Como é que você comprou? Você tem a nota fiscal? As pessoas negras andam com as notas fiscal do que elas carregam, né? Então uma criança negra, ela é educada para andar com documento, com a nota fiscal, não responder à polícia, baixar a cabeça. Toda uma educação que as mães de crianças negras dão e rapam o cabelo do menino bem cedo, né? Vamos raspar esse cabelo para você não ser confundido com ladrão, com etc e tal, porque tem todo um estereótipo, né? Então esse já é um sofrimento que, na verdade, as pessoas brancas, elas, para acolherem, elas têm que entender do que se trata. A primeira coisa é entender que nós vivemos em mundos que são completamente diferentes, né? O IDH dos brancos no Brasil é parecido com o IDH das pessoas que vivem na França. O IDH dos negros no Brasil é parecido com o Haiti. Ou seja, é todo um país que ele é feito de modo diferente para vivências, as experiências, ou seja, essa categoria raça como uma categoria social, ela perpassa não só as vivências individuais, mas ela perpassa toda a estrutura social, no sentido que é dois mundos completamente. Como psicólogos, né, que temos a maioria branca, a gente tem que, no mínimo, entender do que se trata esse sentimento, para poder, de qualquer forma, trabalhar com ele, né, acolher ele. Agora, o absurdo é que deveríamos todos estar chorando a morte de João Vitor. Todos deveríamos estar sentindo do Miguel ser assassinado. O assassinado do Miguel, ele deveria ser um assassinato a todos nós. Agora, a ideia de raça é uma ideia de divisão. É como se, bom, isso vai acontecer com eles, não vai acontecer com a gente. E a gente sabe que não vai acontecer mesmo com o menino branco. Uma vez perguntaram: e se fosse o filho da patroa? Sabe qual é a resposta? Não seria. O filho da patroa nunca estaria desavisado. Ele estaria sempre com a babá do lado, desesperada para essa criança não passar para o lado sem ela olhar. E ela não poderia estar olhando o filho dela. A proteção que se dá às crianças brancas é muito diferente da proteção que se dá pelas crianças negras. Isso é desde a pré-escola. Tem um estudo que vai mostrar que as crianças brancas chegam em casa com as fraldas mais trocadas que as crianças negras. Porque o ideal de limpeza e de beleza daquele criança loira, branca, que é um príncipe, faz com que inconscientemente elas sejam mais limpas, sejam mais cuidadas na escola. O antirracismo, essas mulheres estão gritando para os filhos delas não chegarem assados. Então é desde muito cedo. Então, assim, a pergunta como que a gente pode acolher, a primeira coisa é que a gente tem que, como brancos e como psicólogos, entender do que se trata. E entender que essa dor deveria ser nossa também. Que ela é de todos como seres humanos. Se a gente entende que é uma dor apenas do negro, né, a gente não consegue nem entender do que se trata. Mas a gente tem que entender que ela deveria ser nossa e, ao mesmo entender a especificidade. Isso é particular do que acontece com a população negra, mas é universal porque atinge todos nós como humanos. Então a gente deveria ter essa visão e conseguir, né, entender essa especificidade para entender por que é esse sofrimento. Agora, não tem uma psicologia individual para o racismo. Isso que eu acho, assim, a gente pode ajudar a fortalecer naquele momento. Só que, como diz o Frantz Fanon, quando é algo tão social e tão coletivo, a maior luta é pela mudança do mundo. Ou seja, é que a gente esteja implicado na luta antirracista, porque a gente vai acolher aquela criança, a gente vai acolher aquela mãe, e vai acontecer no outro dia com a outra mãe. Então, o acolhimento de fato, se a gente for pensar como responsabilidade, é estar implicado nessa luta coletiva por um mundo melhor. O Fanon diz, para a subjetividade e para as marcas do racismo,
Não é uma psicanálise, não é uma psicologia, é preciso mudar o mundo, é preciso mudar o racismo, né? Esse é o maior acolhimento que nós brancos podemos fazer, porque a gente pode acolher um, se a gente não está implicado mesmo nessa luta, vai amanhã acontecer com outro, e outro dia com outro. E isso não quer dizer que a gente não vá fazer um atendimento individual quando alguém precise, né? Mas a gente tem que estar jogado e pensando nessa dupla responsabilidade.